Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Capital Econômico em Foco é um programa que está de olho em pautas e discussões que precisam de atenção especial e entender os principais desafios sobre o mercado de eletromobilidade no Brasil e propor sugestões eficientes é uma delas. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a eletromobilidade no país está vivendo um bom momento. Isso porque, em 2022, o mercado de carros elétricos registrou um aumento nas vendas de 43%, indo ao encontro das expectativas já lançadas por estudos anteriores. No quesito mundial, a consultoria global Boston Consulting Group prevê que até 2030, a frota de veículos elétricos plugáveis e veículos elétricos à bateria vai aumentar 160 vezes, chegando a cerca de 507 mil unidades circulando nas ruas e estradas de todos os cantos do mundo. Pensando nesses e outros desafios do atual cenário, além de projeções futuras, convidei Evandro Bastos, Head de Produtos Mercedes-Benz, para discutir e avaliar esta importante pauta e o que está faltando para avançarmos. Confira. Evandro, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho sobre eletromobilidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, é um prazer estar com vocês também. Evandro, quero começar conversando com você a questão de investimentos. Vamos lá. A gente sabe que a questão de eletromobilidade parece que é um assunto muito futurista, né? Quando a gente fala em questão de veículos híbridos ou veículos 100% elétricos, parece que a gente está falando de um assunto que não é do lado daquele desenho do passado, do desenho futurista. Parece algo muito distante da nossa realidade, né? Distante. E a gente vive um momento tão tecnológico, inclusive a pandemia acabou acelerando isso. A gente fala tecnologia em todos os setores, quando a gente se esbarra na questão, né, de eletromobilidade, de consumo mais sustentável, parece que a gente está falando de uma outra pauta. É isso mesmo? Na verdade, a gente precisa... o futuro, em termos de eletromobilidade, ele é muito importante. Não só pela questão da evolução dos produtos, mas também da sustentabilidade. Sustentabilidade é um dos principais pilares do mundo e está muito ligado também ao mercado de luxo, onde o mercado de luxo da indústria automobilística, por exemplo, ela geralmente abre os caminhos em alguns aspectos e em sustentabilidade não seria diferente. Em termos de investimento, o que acontece é que as empresas estão desenvolvendo, estão entrando nessa era dos veículos 100% elétricos, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novas tecnologias. E essas tecnologias, para que esses produtos estejam ali
na rua e trazendo isso para a realidade, para o hoje, a gente precisa de todo um ecossistema funcionando. Não é só apenas a produção do veículo e entrega para o consumidor. Definitivamente não. A gente precisa lembrar que nós precisamos de um investimento, de uma infraestrutura em carregamentos, né? Especialmente carregamentos de alta voltagem para que tenha o carregamento rápido em rodovias, nas ruas, um carregamento que a gente fala em vias públicas, né? A gente tem uma outra alternativa, que é quando a gente vende, por exemplo, um veículo, um automóvel Mercedes 100% elétrico, o nosso cliente já leva para casa um carregamento, uma instalação de um carregador para casa. Então, é um carregamento privado, né? A gente tem uma estatística que 80% dos usuários de veículos 100% elétricos carregam os seus veículos em casa. Nossa, super interessante. Embora os números sejam positivos no que diz respeito ao interesse do consumidor em veículo elétrico, o mesmo estudo realizado pela Boston Consulting Group afirma que, para dar conta destes novos números, necessita urgentemente de investimento em infraestrutura. A estimativa, até 2035, é de aproximadamente 14 bilhões de reais em implementação de carregamento para a mobilidade elétrica. Falando da realidade brasileira, esses números só se confirmam, tendo em vista que o grande desafio do país é justamente a ausência desta infraestrutura. Mas afinal, o que está faltando para avançarmos? Uma parte desse ecossistema que eu acabei de citar, ele se refere à questão de impostos ou incentivos fiscais, não só para a fabricação dos automóveis, como para a importação de automóveis, ou também para o consumidor final. Hoje, como a gente está falando de uma tecnologia muito nova, a gente precisa ainda de um momento de adaptação dos consumidores, para que eles possam, principalmente, confiar, né? Confiar num produto 100% elétrico, confiar na autonomia. Nós investimos muito em sempre aumentar a autonomia dos veículos elétricos. E a gente não está falando só aumentar o tamanho da bateria. Em termos de infraestrutura, vamos falar para São Paulo ou para grandes cidades, a gente precisa pensar numa infraestrutura, como eu acabei de falar, numa infraestrutura de carregamentos, de carregadores elétricos, públicos e privados. Privados inclui também carregadores em shoppings. A gente precisa pensar numa estrutura de hoje e com um olhar para o futuro de incentivos fiscais. A gente precisa pensar em uma cadeia, por exemplo, de reciclagem de baterias, de manutenção desses carros. Os carros elétricos, eles dão menos manutenção, eles têm muito menos peças no motor. Só que é uma manutenção que exige mais qualificação. Então, o mercado de veículos elétricos, ele abre um campo de trabalho muito rico, muito completo, inclusive para parcerias com empresas que vão desenvolver baterias cada vez mais tecnológicas, designs de automóveis cada vez mais tecnológicos que tem um menor coeficiente aerodinâmico para ficar cada vez mais eficiente. Países da União Europeia e da América do Norte seguem avançando em promoção de mudanças nas regulamentações para incentivar a transição energética. Oferta de benefícios aos consumidores e investimentos em infraestrutura de recarga são exemplos. No Brasil, uma política nacional que favoreça o mercado continua sendo estudada, tendo alguns projetos de lei em tramitação no Senado. É importante ressaltar ainda
que medidas de incentivo à substituição dos veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos de baixa emissão de poluentes não é apenas uma tendência mundial. Além de contribuir com a preservação do meio ambiente por diminuírem a emissão de poluentes e gerar mais economia para o bolso do consumidor, os carros sustentáveis farão parte do nosso futuro. Sustentabilidade tem tudo a ver, como eu falei, ele é um dos pilares, né, para o futuro. Se a gente olhar algumas tendências de varejo, não só falando do varejo de luxo, a sustentabilidade ele é um dos principais. Significa o seguinte: os consumidores não vão querer mais comprar produtos que não tenham mais aquele selo verde, né? Então, uma das questões, voltando para a indústria automobilística, é que a gente precisa reduzir as emissões, né? E deixando os carros cada vez mais eficientes e cada vez mais atrativos para o nosso público-alvo, né? Com certeza, você encher o tanque de um carro a combustão e você carregar um carro no elétrico, hoje a eletricidade ela é muito mais atrativa para o nosso público, além de você ter o conforto de poder carregar seu carro no interior da sua casa. Isso é algo que traz comodidade. Com relação falando ainda mais de sustentabilidade e falando um pouco mais também da usabilidade dos carros, né? A nossa evolução, a evolução dos produtos, a evolução os carros 100% elétricos, eles não têm só essa função de emissões. Porém, eles têm toda uma lógica por trás. Algo que gera muito negócio na sustentabilidade são as startups, que trazem muitas tecnologias para a indústria automobilística, como, por exemplo, novas formas de construção de um carro, trazendo itens como cobertura dos bancos dos carros, não mais com couro 100% natural, e sim um couro ecologicamente correto, feito à base de substâncias que encontra na natureza, como, por exemplo, algumas partes do banco de um carro conceito que nós lançamos recentemente, chamado EQXX. Ele é feito de um material com base na raiz de cogumelos. Nossa, incrível! A grande parte da cobertura do banco desse carro conceito, ela é feita de cactos. Então, é um material que perfeitamente se confunde com o couro natural, mas ele é feito como um material com base sustentável, né? Outras peças e partes dos automóveis são feitos também com parcerias com essas startups que tiram lixo dos mares, como, por exemplo, tampas de garrafas PET, ou mesmo garrafas PET, e fazem outras peças e partes dentro dos automóveis. Então a gente tem que pensar em toda essa cadeia de produção, não só lá no final, na usabilidade do produto, mas sim nas peças e partes que deixam o carro quase que vegano. Nossa, sensacional. Você acredita que até 2030 vocês, como montadoras, já tenham conseguido atingir a meta? A nossa principal meta é que até 2030 nós tenhamos 50% dos nossos carros eletrificados. Não significa que são 100% elétricos. A gente precisa pensar também numa evolução desses produtos, que nós temos também os carros híbridos, né? Ou também os plug-ins, que são conectados na tomada, mas que têm também alimentação a combustão, né? O motor a combustão. E essa é uma evolução natural, que a gente vê essa evolução vindo da Europa, dos principais países em termos da indústria automobilística, como o mercado europeu, chinês ou americano, onde a gente tem um caminho para percorrer. E esse caminho é, primeiro, sim, lançar as tecnologias 100% elétricas, mas não retirar os carros de uma única vez, os carros a combustão de uma única vez do mercado, e sim implementando a tecnologia de uma forma gradual, para que também o mercado tenha esse tempo de adequação, tenha esse tempo de investimento em termos de infraestrutura de carregadores e também o público-alvo tenha
o tempo de se habituar com a tecnologia. E conhecendo, né, e testando, né, acho que não tem outro caminho, não sei, testar, vivenciar. No dia a dia, né? Exatamente. Hoje a gente usa o carro em torno de 30, 40 quilômetros por dia, né? Isso já faz com que você possa ir e voltar ao trabalho e carregar o seu carro em casa. A grande maioria utiliza o carro elétrico dessa forma, no perímetro urbano. Certo. Então, é algo que também vai facilitar a população ou os clientes ganharem essa confiança. Quando a gente tiver os clientes utilizando esses carros em grandes centros, né, em grandes cidades pelo Brasil, isso vai fazer com que a tecnologia também se expanda para os demais estados brasileiros, para as demais cidades. É todo um percurso que a gente precisa percorrer em termos de investimento e adaptação de utilização dessa tecnologia. Eu enxergo que é algo muito similar ao que está acontecendo no Brasil, se a gente olhar para os principais mercados, o europeu, por exemplo. A grande diferença é que eles começaram antes. Eles já começaram há cerca de 10 anos. Eles já estão mais adiantados em termos de infraestrutura de carregamentos, em termos da população ter essa adaptação de usar os carros 100% elétricos, todo esse ecossistema em termos de infraestrutura, de impostos, incentivos do governo. E nós estamos começando. A gente está, dentro desses 10 anos, a gente está ali no primeiro ou segundo ano. Estamos começando a falar agora sobre infraestrutura, sobre incentivos fiscais. O Brasil, ele tem, a gente precisa pensar como investimento porque a gente tem dimensões continentais, né? Diferente do mercado europeu, por exemplo, onde os países e as cidades são muito mais compactas, né? E nós temos muito mais rodovias para receber essa infraestrutura. Então, a minha sugestão e a minha recomendação é que a gente tenha esse investimento sempre começando do lado do governo, colocando os incentivos fiscais para que possa atrair investidores, empresas que realmente vão acreditar nesse mercado, investir em automóveis, em fabricação local, em importação de automóveis, na infraestrutura e toda a cadeia de manutenção, não só dos automóveis, mas também dos carregadores. E a gente está falando, né, Evandro, de toda a cadeia envolvida no âmbito corporativo, mas que no final o consumidor também se beneficia, né, com certeza com essa parte também, mais economia, enfim, todo mundo ganha com o investimento em eletromobilidade. Não só com economia, mas atualmente já tem algumas cidades que isentam totalmente, por exemplo, o pagamento do IPVA. Ou totalmente ou 50%. Então, sim, o consumidor tem um benefício no bolso e é direto. Evandro, eu não tenho palavras para agradecer. Eu acho que a gente vai discutir muito ainda sobre eletromobilidade aqui. Você está convidado para trazer as atualizações. Quero encerrar a sua participação você falando um pouquinho das ações Mercedes-Benz. Bom, primeiro conte comigo para fazer essa atualização no mercado. Eu acho que é algo que vai mudar muito nos próximos meses e anos. E falando um pouco da Mercedes, nós temos hoje o nosso carro 100% elétrico, é o EQC 400. E durante o ano de 2022, nós já vimos alguns lançamentos acontecendo no mercado europeu, alguns modelos sendo anunciados, inclusive, em grandes feiras da indústria mundial, né? Então, nós temos alguns modelos para chegar no mercado ainda esse ano, como, por exemplo, o EQS, que é um sedã de alto luxo baseado no posicionamento do nosso topo de linha classe S, né? E também SUV como um EQB, e o nosso objetivo é sempre investir em todas as plataformas, em todos os segmentos de atuação que a gente tem, desde um SUV, um coupé, um sedã, a gente deve estar presente em todos esses segmentos com um carro 100% elétrico. E eu não tenho dúvidas de que vai ser um sucesso atrás do outro. Eu mesma sou suspeita em falar, já experimentei modelos híbridos e sensacional, o modelo híbrido último. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo e
estamos de porta aberta. No Brasil, de 2021 a 2022, a busca pelo termo carro elétrico aumentou nas pesquisas do Google, segundo dados da própria plataforma. Diferentemente de um motor a combustão, os carros sustentáveis utilizam motores elétricos, convertendo energia elétrica em mecânica, e sua manutenção pode ficar ainda mais barata do que os carros movidos a combustíveis fósseis, já que, para funcionar, eles precisam de menos peças e componentes. Em 2022, o país registrou um crescimento acelerado do segmento de carros elétricos, chegando a bater mais de 8 mil unidades vendidas, representando um aumento de 197% em comparação ao ano anterior. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA. Nos Estados Unidos, a Califórnia já proibiu a venda de carros a combustão a partir de 2035. Toda essa movimentação só mostra que o setor de carros elétricos tem um papel fundamental na construção do desenvolvimento sustentável, diminuindo o impacto para o meio ambiente em todo o mundo. Por isso, é necessário discussões que ultrapassam as barreiras da sustentabilidade e passem a mirar ainda no comportamento de consumo do usuário final e na gestão dos negócios, incluindo as iniciativas pública e privada. Capital Econômico em Foco desta semana fica por aqui. Te aguardo no próximo episódio.